Olá, irmãos desse grupo, graça e paz aí a todos os irmãos, que a paz seja com todos vocês, irmão Wellington, irmão Genilson, irmão Júnior, irmão João Victor, né? E a irmã Mary. Eu não conheço vocês pessoalmente, a irmã Mary, nem o irmão João Victor, mas quem sabe, prover a Deus, daqui para frente, um dia a gente se conhecer pessoalmente, né? Em relação aos restos, eu já conheço. Então que a graça e a paz esteja aí com todos vocês. Hoje, irmãos, eu gravei esse vídeo, vou falar sobre o dízimo, né? O dízimo, ele é um assunto que muitos assim consideram um assunto polêmico, mas eu não vejo nada de polêmico no dízimo, na prática do dízimo. Sem deixar de fora também as ofertas. Mas o intuito desse vídeo é mostrar de antemão que o dízimo, a prática do dízimo, das ofertas, não era mais para ser praticado. Isso era uma prática do Antigo Testamento, isso era uma prática para os judeus, que o panorama espiritual mudou a partir da morte de Jesus. Isso foi mudado. Então, eu vou ler aqui algumas passagens da Escritura para mostrar que essa ideia de dízimo ela está equivocada. Principalmente o que fizeram com o dízimo, né? Porque transformaram o dízimo em dinheiro. Hoje o dízimo é em forma de dinheiro, quando na verdade naquele tempo não era em forma de dinheiro, era em forma de alimento. Então eu vou ler aqui, antes de eu falar alguma coisa, eu vou ler. Se vocês quiserem me acompanhar também, irmãos, vamos procurar examinar as escrituras, né, que é importante. Porque temos que buscar o conhecimento através dela mesmo, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus agora, ela está escrita em nossos corações. Mas, mesmo assim, devemos nos apoderar dessa aqui ainda, para que a gente venhamos deixar algumas coisas esclarecidas, né? Por exemplo, como agora o dízimo, né? Vê só, no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22, Deus vai falar sobre a colheita dos dízimos que os judeus deveriam fazer. Deus estabeleceu um certo lugar para eles levar, para o povo levar os dízimos. O dízimo era recolhido anualmente, pelo versículo 22, você percebe que o dízimo era anualmente, e devido a essa colheita, Deus, vocês fazem a colheita e levam o dízimo para o lugar que eu vou estabelecer. E se vocês sentirem dificuldade de transportar o dízimo, que eram os alimentos da colheita, que eles fizeram a colheita, se vocês estiverem sentindo dificuldade, vocês façam o seguinte: vocês peguem toda a colheita e vocês vendem. Vocês pegam o dinheiro e através e com o dinheiro vocês procurem comprar os que vocês necessitarem, segundo a vontade dos corações de vocês. Então eu vou ler aqui, que é mais ou menos assim, é o resumo que eu estou fazendo, mas eu vou ler. Então, no versículo 22 de Deuteronômio, capítulo 14, está escrito assim, irmãos: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Então, observe que a colheita dos dízimos aqui, dos alimentos, era anualmente. Você veja que o dízimo hoje além de ser em dinheiro, toda semana, todo mês. Enfim, cada congregação, cada templo, cada igreja tem a sua norma lá, né?
Mas só que aqui era anualmente. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então observe que Deus pede para comer os dízimos. Interessante, se eu pedir para alguém comer o dízimo hoje, a turma vai dizer assim: oxe, eu vou comer dinheiro, porque o dízimo hoje é dinheiro. E aqui no versículo 23, né, Deus fala para comerás os dízimos, né, comerás os dízimos. Então o que é o dízimo aqui? Dízimo é alimento, não tem nada a ver com dinheiro. 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então Deus está dizendo que quando eles fizessem essa colheita, que tivesse muito pesado para carregar na viagem, então eles vendessem toda a colheita, todos os alimentos, tudo que eles colheram do campo, eles vendessem. Então, vendeu o que? Vendeu o alimento, vendeu o dízimo. Então, na linguagem de hoje, trazendo para hoje, como é que se vende dízimo? Se dízimo hoje é dinheiro, como é que eu vou vender dinheiro? Não tem conversa com uma coisa sem coerência, uma coisa ilógica, vender dinheiro. E aqui é para vender os alimentos. Deus chama os alimentos de dízimo, e aqui ele pede para vender os alimentos, vender o dízimo. Continuando. 26. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua mão, tua alma, por vacas, por ovelha, por vinho, por bebida forte, e por tudo que pedirás a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita. E o interessante é que Deus criou o dízimo, e para que era esse dízimo? Qual era a finalidade do dízimo? No 27, Deus retrata a finalidade dele, para que ele era. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mês do ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e os estrangeiros e os órfãos, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra da tua mão que fizeres. Então observe no 29, para as viúvas, né, os órfãos, os estrangeiros, os levitas, e ainda mais também os sacerdotes, né? Então observe que Deus criou o dízimo, e qual a finalidade do dízimo era essa. Então, esses dízimos, se você for lá em Malaquias, usam muito Malaquias 3:10, mas é uma passagem distorcida. Eles usam isso aí que é para implantar o dízimo hoje, na mente das pessoas nos dias de hoje. Se você for em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Então o dízimo ele era levado, os alimentos eram levados para o templo, para o sacerdote, e lá ele era armazenado. Agora vocês não me perguntem como é que esses alimentos eram armazenados, como é que eles eram conservados, aí eu não sei. Eu sei que o dízimo era levado para, quando chama a casa do tesouro, era ali, essa casa do tesouro era onde ficava a área de armazenamento dos alimentos. Então ele fala, para que haja mantimento na minha casa. Ele não diz para que haja dinheiro. Trazei todos os dízimos para que haja mantimento. Ele não diz para que haja dinheiro. Se ele dissesse, trazei todos os dízimos para que haja dinheiro, aí a história, aí o assunto mudava tudo. Mas ele diz para que haja mantimento. Então o dízimo está se referindo a alimento. Então, se a gente for para Levítico,
Existem muitas passagens, irmão, mas só que eu não vou estar citando aqui porque o tempo não fica muito longo, tá entendendo? Então veja só, Levítico capítulo 27, o último versículo, o último capítulo de Levítico é 27, a partir do versículo 30, também vai falar sobre o dízimo que está se referindo a alimentos. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor, então está falando de alimentos. Porém, se alguém dos seus dízimos resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todos os dízimos de vaca, ovelhas, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se alguma maneira o trocar e o trocado serão santos, não serão resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Observe que no versículo 34, ele fala que são mandamentos para os filhos de Israel, ou seja, essas ordens aqui que Deus deu, foram mandamentos específicos, foram ordens acerca dos alimentos, dos dízimos, para os filhos de Israel. Ou seja, as escrituras ela não deixa claro nada de que dízimo era dinheiro e que isso também era peculiar para outras nações também. Em nenhum momento Deus dá informação de que o dízimo... Agora sim, existem historiadores que eles dizem que o dízimo ele não era peculiar aos hebreus e aos judeus, porque outras nações tinham essas práticas. Então a questão e a pergunta é o seguinte, que as escrituras ela não passa nenhuma informação de que essa ordem, essa prática do dízimo criado por Deus para a nação de Israel, também Deus ordenou isso a outros povos, a outras nações, que são chamados de gentios. Nós somos pagãos, nós somos gentios. Então, os historiadores, eles não têm como base, eles não têm a Bíblia como base para provar que Deus também ordenou essa prática dos dízimos para outras nações. Agora é o seguinte, o que pode ter acontecido, se de fato os historiadores estão certos que havia práticas naquele tempo em outras nações, acho que isso era cópia, era uma forma de cópia, eles viram. E aquilo ali, eles, como cada nações tinha a sua própria mentalidade, tinha os seus deuses, tinha as suas culturas religiosas, tinha as suas crenças. Então eles podem ter visto isso aí, essa prática, e ele pode ter trazido isso para dentro dos seus povos, para dentro das suas religiões. Eu não duvido nada que se realmente eles praticavam isso, então eles copiaram. Eles copiaram, nada mais é isso. O que acontece é que os historiadores eles não usam isso aqui como uma base para provar que Deus estabeleceu também essa ordem que Deus deu aos judeus, para a nação de Israel. Deus também passou essa ordem para outras nações. Então não tem como, eles não têm fundamento usando isso aqui. Então eles apenas supõem através de seus estudos, histórias e tal. Então, amados irmãos, é isso aí. Então veja só, infelizmente eu não vou estar citando mais texto aqui porque não convém, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Então veja só, irmãos, isso dentro do Velho Testamento, porque todo o Velho Testamento, tanto lá nos livros de Moisés, até Abraão deu dízimo. Abraão na guerra, ele pegou os despojos. Então Abraão pegou o resto da guerra que sobrou. Então veja que o dízimo ele já não era ali, ele não começou ali a partir do Sinai de Moisés, mas ele já era mais para trás, já ali no tempo de Abraão. Então veja que Abraão pegou o resto que sobrou da guerra, são os despojos, que é o resto que sobrou, e deu isso como dízimo a Melquisedeque, se eu não me engano. Então é isso aí, irmãos. O dízimo está totalmente equivocado. Alguém pode me dizer assim, mas como é que o dízimo, e por que o dízimo hoje não é em forma de alimento, é em forma de dinheiro? Isso foi intrusos, falsos profetas.
né? Isso aí foi o sistema judaico religioso que eles mantiveram essa prática ainda até hoje. Porque o dízimo, oferta, tudo isso, muita coisa, tudo se findou na cruz do Calvário. Tudo aquilo que era físico, tudo se findou na cruz do Calvário. Então, essa prática, isso era para ter sido abolido. Foi abolido na cruz do Calvário, mas o sistema judaico, que ainda impera hoje com muita força, muita violência. Eu vejo hoje os tempos ainda com uma mentalidade ainda judaica, com muitos rudimentos e preceitos e pensamentos e interpretações do judaísmo ainda. Trouxeram ainda, porque a Taná, a Torá, os Pentateucos, ou seja, o livro que os judeus ainda usam até hoje, ainda trouxeram isso para dentro dos tempos ainda até hoje. Por isso que ao invés de eu ver uma igreja cristã, eu estou vendo uma igreja cristã, mas uma igreja cristã judaizada. Alguém diz assim, mas e aí como é que fica já perguntaram a mim como é que ficava o sustento, né, do templo, porque assim, tem templos, né, tem igrejas que precisam de manutenção, tal. Eu entendo a necessidade desses templos aí, dessas igrejas que construíram. Como fazer isso? Um templo precisa de pagar um aluguel, as cadeiras estão com defeito, ou precisa fazer uma pintura dentro da igreja. Como é que fica isso? O que os líderes faziam? Ao invés de ele pegar a Bíblia e usar dízimo e ofertas e fazer com que o povo obedeça, eles usam a Bíblia e ele usa esses artifícios, esses meios para atrair dinheiro. Eles deveriam fazer o que Paulo fez. Porque os apóstolos e Jesus Cristo eles nunca falaram de dízimo. Jesus, quando falou em dízimo, ele falou para os fariseus. Porque os fariseus, de vez de praticar o amor, praticava a aparência. Eles praticavam o dízimo e se orgulhavam muito em praticar o dízimo. E Jesus ali percebeu nos fariseus falta de amor, falta de fé, de humildade, simplicidade. E Jesus ali, na cara deles, Jesus disse, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, veja só. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são alimentos. E que o dízimo, Jesus disse, vocês dão dinheiro. Jesus não falou isso, Jesus falou, vocês dão dízimo. O dízimo era o quê? Era o endro, o cominho e a hortaliça. Então veja lá, endro, cominho e hortaliça, negócio assim. Então, irmão, veja só, assim, aí Jesus diz assim, vocês deveriam fazer essas coisas sem deixar aquela. Ou seja, vocês deveriam praticar essas coisas, né? Praticar o amor, a fé, mas sem deixar de dar o dízimo. Aí a questão Jesus estava falando com os judeus. Jesus, ele era judeu, Jesus estava no cumprimento ainda da lei dos profetas, então tudo isso aí era físico ainda. Então Jesus não poderia negar o dízimo ali, porque senão eles diziam que Jesus estaria contrariando a lei, né? O Antigo Testamento, porque Jesus ali ele não estava no Novo Testamento. Porque muitos pensam que todo o ministério de Jesus aqui na Terra, as pessoas pensam que aquilo ali é Novo Testamento. Não é Novo Testamento, não. O Novo Testamento começa a partir da cruz. A partir da morte de Jesus começa o Novo Testamento. Da cruz para trás, tudo é Velho Testamento. Então, essa conversa de Jesus, vocês deveriam fazer essas coisas sem deixar de dar o dízimo, isso aí não é Novo Testamento, isso é Velho Testamento. Por isso que Jesus não poderia negar. Agora, a questão quando os apóstolos, depois que Jesus foi embora, os apóstolos, eles nunca deram continuidade nessa prática judaica. Por quê? Porque os apóstolos eles entenderam a ideia da oferta, dos dízimos. Por isso que quando Paulo pediu ajuda, ele pediu ajuda aos irmãos da Galácia, aos irmãos de Corinto. Para quê? Ele pediu coleta, ele pediu ajuda financeira para ajudar os irmãos da Macedônia que estavam passando necessidade. Então veja, os irmãos estavam passando fome, então Paulo pediu ajuda. Paulo não pediu oferta nem dízimo, ele pediu uma coleta, ele pediu uma ajuda. Então era isso que os pastores de hoje, eles deveriam fazer. Se o templo está precisando de alguma manutenção, alguma coisa,
ou se tem alguém passando fome, alguma coisa, necessidade, está desempregado, algum irmão, então o que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam fazer o que Paulo fazia naquela época, o que Paulo fez. O que Paulo fez foi sem má intenção, foi sem ambição, foi sem olho grande, foi orgânico, foi espiritual, foi sincero, foi puro, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentira. O que Paulo fez ali foi orgânico, foi sincero. Então, hoje, os líderes de toda a igreja mundialmente, eles deveriam fazer isso, eles deveriam fazer a mesma coisa que Paulo fez. Pedir ajuda e não usar as escrituras, usar dízimo e ofertas. Né? Quando Paulo fala em oferta, lá em Romanos, a única vez que Paulo fala em oferta, ele fala de a oferta dos gentios, ou seja, a oferta espiritual no sentido de sacrifício. Parece que é só, se eu não me engano, é só uma passagem que Paulo fala de oferta, e não é nem oferta em dinheiro, no sentido físico, material. A oferta que Paulo está se referindo é a oferta dos gentios no sentido espiritual, ou seja, os sacrifícios. Paulo chama os sacrifícios dos gentios, ele chama de oferta. Então veja que tem pessoas que ainda pegam esse versículo ainda para defender a oferta, porque até a oferta também foi abolida. Tanto os dízimos como a oferta foi abolida na cruz do Calvário. Então não existe nenhum respaldo na igreja primitiva. Se você for tentar analisar o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, não tem como defender a prática do dízimo mediante a igreja primitiva, porque eles conheceram muito bem a prática do dízimo que tinha sido aniquilada lá na cruz do Calvário. Então não tem. Aquela passagem que tem falando de dízimo, que Abraão, tem uma passagem lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 7, que fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque e tal. Ali teve um pastor, R.R. Soares, que ele tentou defender a prática do dízimo hoje usando esse texto, mas só que ele usou isolado e distorcido, ele distorceu o sentido do texto. Ali, porque aquela passagem ali não defende dízimo. Tem pastores também como Silas Malafaia, se eu não me engano, que ele usa Coríntios, aquela coleta que Paulo pede às igrejas, ele usa esse texto como se fosse dízimo. Ou seja, tudo má intenção, tudo distorcido. Ou seja, eles fazem de tudo para tentar mostrar a prática do dízimo, usando algumas coisas do Novo Testamento para forçar as pessoas para que essa prática tenha continuidade. Por quê? Porque não tem como usar, não tem como defender o dízimo usando o Velho Testamento, não. Por quê? Porque o Velho Testamento, como eu já li para vocês, vai falar de um dízimo, ali o dízimo é alimento, não tem nada a ver com dinheiro. Então essa é a questão, que o dízimo hoje foi transformado em dinheiro por conta da picaretagem desses falsos profetas que se introduziram dentro das igrejas. Paulo disse, olha, eu vou morrer, a minha partida está chegando, mas vai entrar lobos vorazes no meio de vocês que não vão ter pena do rebanho. Paulo disse, quando eu sair do meio de vocês, vai chegar gente falsa e vai entrar no meio. E até entre vocês mesmos vai se levantar pessoas falsas e vai fazer com que vocês vá atrás dele. Veja que coisa interessante. Foi isso que aconteceu. Quando os apóstolos foram assassinados, tudinho, então a igreja começou a entrar falsos profetas e começaram a fazer, pintar e bordar, como está pintando e bordando até hoje. E o que eu acho interessante é que tem muitos inocentes, pessoas que se deixam se levar por essas práticas. Eu não estou entrando para outros assuntos, porque aí o vídeo vai ficar muito longo, por isso que eu estou falando só em relação ao dízimo. Porque tem muitas outras coisas erradas que se empedura, ainda existe dentro das igrejas. Depois eu vou fazer dízimo falando sobre o templo, sobre batismo de água, que isso não tem mais nenhum valor. Sobre a ceia que existe nas igrejas, também é outra coisa sem valor. Círculo de oração e outras coisas, são muitos assuntos. Então, o culto mesmo é outro grande erro, que culto nunca existiu na igreja primitiva, Jesus nunca ensinou, Jesus nunca criou culto, os apóstolos também, a igreja primitiva nunca criou essa ideia de culto, isso aí é oriundo do sistema religioso judaico. Então tudo isso é errado, o púlpito também é errado, então tudo isso eu vou procurar passar para vocês. Isso se vocês procurarem ter paciência, procure analisar os meus vídeos do começo ao fim. E aí vocês também podem tirar a conclusão de vocês aí. Vocês podem comentar alguma coisa para que a gente converse. E é assim que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, que a gente tem que se interagir. Então é isso aí, irmãos. Essa é a explicação acerca do dízimo, que
O dízimo é uma coisa que não era mais para existir, porque isso acabou lá na cruz do Calvário. Dízimos e ofertas. Que a graça e a paz esteja com todos vocês. E aí, até a próxima.